Polícia Civil está investigando a morte e o estupro de uma criança de 2 meses de idade. O fato aconteceu na cidade de São Mateus do Maranhão e veio parar aqui, na Delegacia Regional de Bacabal. As informações é que o pai teria matado e abusado sexualmente da criança. A mãe já informou alguns detalhes para a polícia. Nós estamos neste momento aqui na Delegacia Regional de Bacabal para conversar com o delegado Edton Rocha, que vai nos dar mais informações a respeito do caso. O pai matou, estuprou a criança, a mãe sabia da situação. Nos exames deram aí positivo, é o que nós vamos saber a partir de agora. Bom dia. As informações que nós temos até agora, diante dos elementos de informação que chegaram para a gente aqui na delegacia, é de que na noite de anteontem para ontem, uma criança teria sido agredida fisicamente no interior de sua residência, pelo padrasto. E diante das informações nós não excluímos também a participação da mãe da criança. Então, na noite de ontem, no dia de ontem, estava acontecendo um velório no município de São Mateus e o Conselho Tutelar tomou conhecimento de que nesse velório teria algumas coisas ali estranhas. A criança não foi levada para o hospital, ela não foi submetida a exame cadavérico, a polícia não foi comunicada acerca dessa morte, então tudo isso gerou estranheza. A conselheira tutelar, junto com seus colegas, se dirigiu ao local onde estava acontecendo o velório, conversou com a mãe da criança e ela informou que a criança tinha sofrido um infarto. Então a mãe foi requisitada para que levasse o corpo da criança até o hospital para que fosse feito o exame por um profissional da saúde. A criança foi levada até o hospital, chegando lá foi informado novamente pela mãe que a criança tinha sofrido infarto, mas durante os exames, o médico que fez o exame de corpo de delito e de conjunção carnal constatou que a criança estava com afundamento de crânio, estava com algumas lesões, fraturas de ossos pelo corpo, tanto no braço, na coluna, na perna, e também a criança teria se defecado em decorrência das agressões. Então foi feito o exame cadavérico, constatou-se também que o corpo da criança tinha indícios de violação sexual, e foi registrado fotos, do corpo da criança, para materializar o crime que foi praticado contra ela. E a mãe aqui na delegacia, ela informou que o crime, na verdade, teria sido praticado pelo seu namorado, O namorado dela hoje se encontra foragido. Ele não compareceu até o presente momento aqui na delegacia para prestar informações. Nós fizemos contato com o advogado dele e ele disse que o indivíduo iria se apresentar ontem aqui na delegacia, porém ainda não se apresentou. E nós estamos aguardando que hoje ele compareça e preste sua versão acerca dos fatos. Ele é o pai biológico da criança, só que a criança foi registrada no nome de outra pessoa. Não, ela falou que após o cometimento do crime, ela conversou com o companheiro dela, porque primeiro, quando ela constatou que a criança estava morta, ela chamou a mãe dela, e a mãe dela olhou o corpo da criança, viu que tinha algumas lesões, e depois disso ela fez contato com o companheiro e questionou o que teria acontecido. Ele falou que tinha feito uma coisa muito mal com a criança, por isso tirou a vida dela. Então ela começou, segundo a mãe, ela insistiu que o pai da criança comparecesse à delegacia, se entregasse, e a partir desse momento ele teria começado a fazer ameaças contra ela para que ela não informasse o que realmente teria acontecido, para evitar com que ela levasse o caso à polícia, levasse ao conselho tutelar e ele fosse responsabilizado criminalmente. Doutor, diante dessa situação, a mãe da bebê, ela figura nesse momento para a polícia como suspeita, partícipe desse crime ou como testemunha? Olha, diante dos elementos, de tudo que foi repassado, de tudo que nós analisamos até agora, e também da versão das testemunhas que nós ouvimos, nós não descartamos o envolvimento da mãe. Nós continuamos fazendo as investigações, nós temos aqui outros elementos para fazer o levantamento e chegar realmente no que aconteceu. Então, um dos elementos que eu acho imprescindível é a gente ouvir o pai da criança para que ele preste a versão dele, as informações que ele tem para nos repassar, e assim nós conseguimos chegar à verdade mais próxima do que realmente aconteceu. Ela foi liberada? Ela não foi presa em flagrante, Até porque os elementos que nós tínhamos ali, os elementos muito sumários, e não dava para fazer a prisão dela em flagrante. Além disso, o crime aconteceu anteontem e ela se apresentou na noite de ontem aqui na delegacia. Então já tinha passado um lapso temporal muito grande para que fosse possível fazer a prisão
em flagrante dela, nesse momento, tá? Ela não estava em perseguição, não estava sendo perseguida, então não tinha como fazer ali um flagrante diante da situação. Por isso ela foi liberada. Doutor, no caso, o que as conselheiras daquele município puderam passar de informação para essa investigação? Olha, elas passaram as informações a respeito da contradição da versão que ela passou no momento da abordagem, né, pelas conselheiras tutelares. Isso tudo foi consignado no termo de declaração da conselheira, tá certo? E o comportamento da mãe também, que a gente percebeu que ela tinha uma certa frieza, né, no tratamento ali do caso. Que um caso desse é um caso, além do clamor social, é um fato que gera assim, um desespero em qualquer mãe. E ela estava aparentando muita tranquilidade no momento que ela veio aqui. Ela alegou que estava sob efeito de remédios, né? E esse é um dos elementos também que não descarta a participação dela nesse crime. No desenrolar dessa investigação, ela poderá ainda ser presa? Poderá, com certeza. Caso a gente constate realmente o envolvimento dela, ela vai ser representada pela prisão dela, tá? Com certeza, isso é uma coisa que a gente não descarta. Doutor, no caso, se o pai não comparecer na delegacia nas últimas 24 horas, quais são as medidas que a Polícia Civil vai tomar a partir de agora, mediante as informações que já tem colhido? Olha, o que a gente percebe do não comparecimento do pai é que ele está se esquivando da aplicação da lei penal. Então já tem um feminicídio, tá? A primeira medida a tratar, no caso como esse, é de feminicídio consumado, tá? E se ele não comparecer para prestar as informações, nós vamos entender que ele está se esquivando da aplicação da lei penal e esse é um dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Caso ele não compareça, não tem outra medida que não seja fazer representação. Doutor, só para encerrar aqui, deixar esclarecido, diante aqui de toda a sociedade bacabalense que está acompanhando, como eu falei, um caso de grande repercussão. Eu queria que você falasse, foi comprovado mesmo a violência sexual contra essa criança? Houve indício de violência? Só para deixar muito bem claro aí para o povo que está acompanhando. Existe sim, a materialidade está registrada no laudo cadavérico e de conjunção carnal, tá registrado por fotos também e ele vai ser investigado por esse crime. Tem alguma denúncia no Conselho Tutelar a respeito de maus tratos? Olha só, no Conselho Tutelar eu não sei. Aqui na delegacia nós não recebemos nenhum registro de maus tratos ou de violência contra a criança anterior ao registro da ocorrência dos fatos que aconteceram ontem. Se tivesse o ML na região, doutor, ajudaria bastante nas investigações, né? Até para fazer um exame na própria mãe, que disse que foi dopada. Né? Com certeza, ali seria um caso dela ser submetida a um exame de toxicológico, né, para saber se realmente ela teria sido submetida a algum exame. Mas é uma prova que a gente pode suprir por outros meios, né, durante as investigações. Qual a linha de investigação que a Polícia Civil leva sobre esse caso? A linha de investigação que a gente leva é que tenha se tratado de um feminicídio consumado, tá? Além do crime sexual que foi praticado contra a criança. Então nós vamos seguir na linha de investigação, tendo como envolvidos aí a mãe, tá? A gente não descarta a hipótese da mãe estar envolvida e o pai biológico da criança. A respeito do pai biológico, ele pode também ser enquadrado como sequestro, já que ele teria levado uma das filhas dela? Não, ali naquele ponto a gente não verifica como sequestro, até porque ele retirou a criança de um local e entregou em outro. Se eu não estiver enganado, ele entregou na casa da avó biológica da criança. Então ali não se trata de um sequestro, ele pegou a criança de um local e entregou em outro para um parente dela.